Eu já declarei, é público, o meu voto é em Lula. Não dá mais para esperar. E a gente não pode arriscar um segundo turno com alianças ainda não declaradas. A gente não sabe como vai reagir o Antônio Carlos Magalhães Neto, lá na Bahia, quem ele vai apoiar. E a gente fica em Minas, o Zema, a gente não sabe para que lado ele vai depois do primeiro turno. Então, é bom consagrar o Lula agora, que depois pode ser tarde demais. Cidinha, boa tarde. Obrigado por estar Boa aqui tarde, conversando com a Sacramento. gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Brizola fosse vivo, ele teria declarado voto no Lula ou ele estaria apoiando o Ciro neste momento? Eu acho que teria apoiado o Ciro, mas já teria dito que não dá mais. Sabe? Eu conversei ontem com o Leonel Brizola Neto, neto do Brizola, e ele disse claramente: meu avô não esperaria o segundo turno. Meu avô já estaria apoiando Lula, porque sempre esteve, palavras dele, sempre esteve ao lado do Lula nos momentos mais difíceis. Agora, tem uma questão, Cidinha, que tem muitos que votam em Ciro, que gostam de Ciro. Aí tem Caetano Veloso, os famosos, né? Por exemplo, Tico Santa Cruz, que estão falando vamos de Lula no primeiro turno pela gravidade da situação. No entanto, esse discurso e essa fala vem ao mesmo tempo em que Ciro, ele faz falas ainda mais fortes contra Lula. Ontem ele chamou o PT de fascista. Vamos até assistir o que disse Ciro Gomes ontem, durante uma sabatina em São Paulo. O que está fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil? Porque, sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. Eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. Isto é uma tragédia para um país como o Brasil. E veja, o eleitorado brasileiro, nesse momento, 25% não aceitam a polarização. Se nós somarmos os 45 algoritmicamente do Lula com os 30 do Bolsonaro, dá 75, 25 estão em outros votos que não seja a polarização. Isto sozinho já é extremamente representativo. Porém, quando você vai aprofundar o conhecimento da motivação do voto do Lula, nada mais, nada menos do que 1 de cada 3 eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula, o fazem por uma razão pragmática. É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo, seja lá qual for o motivo, mas assim, a razão não é o Lula, nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte. É nos livrar do... É o voto Caetano Veloso, é o voto Tico Santa Cruz. Boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha. Todos estão com a vida ganha e fala que tem um fascismo aí da esquerda, o fascismo do PT. Ele está exagerando, na sua opinião, Cidinha? Eu acho que o Ciro brinca muito com as palavras e esquece o significado delas. Chama de fascista todo mundo. Esquece que a eleição está há 10 dias e que não há mais como ele diz aniquilar, estamos aniquilando o debate. Ele teve toda a oportunidade do mundo em todos os debates. Ele tem ido a cada canto falar da sua proposta e ele só cai e o Lula só cresce. O discurso do Ciro é ruim, é ruim. Ele é professoral, ele é chato, ele não motiva a massa, sabe? E dizer que o voto em Lula não é no Lula, é contra o Bolsonaro, eu digo, mas ele está fazendo tudo para ajudar o Bolsonaro e nem isso ele consegue. Então, vamos pensar friamente o que o Ciro vai fazer de debate em 10 dias. Vai para a Globo, vai para o SBT, vai para o Ratinho, meteu o cacete no Lula. O Lula é como o bolo, quanto mais bate, mais cresce. Não dá para você ficar mais esperando os delírios do Ciro. O Ciro virou uma pessoa delirante. Ele quer porque quer ser candidato e vai levar algumas pessoas com ele, cada vez menos.
Falando é Cidinha, muito forte. Pode ir, desculpa, Sakamoto, estou aqui não, ansiosa. é que é o seguinte, é que eu queria saber como é que está isso dentro do PDT, na verdade, como é que está isso dentro do Então, partido. A gente a que eu sabe, tinha. A minha a gente pergunta tem a sabe. ver com aquilo dela, então eu vou na minha, depois você vai Então tá, nessa, do pode. PDT. Ah. Não, é que ela tá falando assim, Ciro tá fora do controle, como a senhora falou. Você acha que ele vai conseguir convencer ele num segundo turno, declarar voto a Lula? Ou ele vai continuar batendo no segundo turno? Não. Ele é uma bala perdida, o Ciro. Ele é uma bala perdida. Não sabe em quem vai atirar, quem ele vai ferir, quem ele vai matar. Então não pode, ele não vai desistir. Ele vai ser candidato até o fim. Ele não pensa nas consequências que ele pode provocar no país. Ele quer manter sua presença, não sei, uma vaidade, egocentrismo, eu não sei o que acontece com ele. Não é um candidato profissional, um cara que diz o seguinte, não, eu estou aqui para defender o meu país. Chega uma hora que a gente tem que votar naquele que pode fazer alguma coisa para derrubar o Bolsonaro. Ele não pode, ninguém mais pode. Então, tem que votar no Lula. Cidinha, dentro do PDT, no começo da campanha, um pouco antes, até na época de negociação de chapa, havia já grupos dentro do PDT que queriam apoiar logo de cara o ex-presidente Lula, principalmente a bancada no Congresso Nacional. Agora, neste momento, caminhando para a reta final da eleição, há pouco mais de uma semana da eleição, como é que está isso internamente? Os parlamentares do PDT, tanto em nível nacional quanto os de nível estadual ou distrital, há uma tendência de que eles declarem apoio em massa a Lula, ou vai ficar cindido, ou como é que isso deve acontecer? Eu acho que não existe essa coisa de expor seu pensamento, como eu estou fazendo. Não há. Existe aquele apoio secreto. Por exemplo, se você vir as propagandas eleitorais, ninguém bota o nome do Ciro. Raros são os candidatos que assumem a candidatura do Ciro. No discurso particular, eles assumem que podem apoiar o Lula. Então, essa coisa de medo dentro do partido, o medo que está na população, está também entre os deputados do PDT. As consequências, as ameaças, vou caçar esse, vou pegar aquele, vou fazer isso, você sabe? Então, todo mundo está com medo de dizer, eu voto no Lula, inclusive os deputados do PDT. É isso, é uma questão muito forte neste momento, né, Cidinha? Por exemplo, o PDT, porque o Ciro é um dos líderes do PDT, né? O que fazer com essa declaração do Ciro? Foi imposto, o Ciro foi imposto líder do PDT, ele foi líder. Ele está isolado, Cidinha? Eu acho que a candidatura dele se isolou de tal maneira, começa que o partido não conseguiu fazer acordo com nenhum outro partido. É o único que disputa a presidência sozinho. Eu sou rei, eu posso, eu resolvo, eu ganho. Não é assim. Então, já não fez aliança com nenhum partido e não se aliou nem às figuras mais importantes do partido. Não estou dizendo que sou eu, não. Não estou dizendo que sou eu o importante, mas ele é incapaz de dar um telefonema para um candidato a deputado do partido e dizer estou te apoiando, ou que bom, como é que faz sua candidato? Ele está sempre ocupado com o que ele chama de livros dele. Então vai ficar lendo.